Fala galera, a espera acabou. Até que enfim começaremos o Pod Pena Cast, que tem um objetivo muito singelo, muito rico, que é trazer conteúdo de qualidade sobre o direito, sobre a advocacia criminal, sobre o direito penal, sobre concursos públicos, enfim, sobre tudo que envolve as ciências forenses, as ciências criminais. E nesse primeiro episódio, eu já gostaria de dar o bem-vindo ao meu companheiro, ao meu amigo, aquele que vai dividir comigo a mediação desse diálogo, meu amigo de ideias, de estratégias e de direito, senhor Augusto Braga, esse é o nome dele. E aí, Augusto? Tudo bom, pessoal? O entusiasmo deixa aqui, já está todo pro meu amigo Rogério. Estamos aqui no nosso primeiro episódio, num projeto que vamos ver como é que vamos segui-lo, né? Mas as pretensões são as melhores, né? E os convidados também. É isso aí, pessoal. Gostei dessa parte. Muito interessante. O nosso objetivo é justamente esse, é trazer de forma descontraída um papo legal, um papo agradável e um diálogo que gere muito conhecimento para você, estudante, acadêmico de direito, você que está iniciando na advocacia, você que porventura tem um intuito de seguir nessa área, né? E o nosso objetivo sempre foi esse, de buscar convidados que enriqueçam esse diálogo, convidados que enriqueçam esse conteúdo. E, não menos importante, a gente não poderia deixar de contar com ela para o primeiro episódio. Ela que é nossa professora, ela que é nossa amiga, uma advogada de excelência, uma profissional de muito esmero e que tem se destacado com uma relevância gigantesca. Doutora Jéssica Rodrigues, ela que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, ela que é professora universitária, que é presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB do Estado do Ceará, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do nosso estado, e com certeza ela tem muito a agregar. Doutora Jéssica, ela que é muito da Maju também, não pode esquecer isso, viu? Doutora Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. Obrigada, Augusto. É um prazer enorme ser a primeira convidada desse projeto incrível. Meninos, vocês são muito potentes. E eu estou muito feliz que vocês começaram. Começar, dar o primeiro passo e ir caminhando e fazendo o caminho, né? Então, assim, estou muito feliz por vocês terem começado e por eu ser a primeira convidada. Perfeitamente. Eu gosto dessas coisas de ser a precursora, viu? Eu gosto. O motivo também de eu estar aqui, durante o nosso percurso aqui do nosso papo, eu vou relatar o motivo, né, dessa paixão que foi arrebatadora junto com o direito penal com a professora Jéssica, né? Na época era uma palestrante, né? Que eu estava ali despretensioso na fila da cadeira de onde nós estávamos, e ela se virou para mim e disse assim, ela faz a pergunta em todas as palavras, porque ela é uma metralhadora, né? Nós sabemos que ela é uma metralhadora tanto do amor, né, como também para defender, né, a sua palavra. Isso aí, ela eu acho que assim, termine, né? Essa história. Perdão. O meu já está feito, não tem como cortar raciocínio porque é uma história antiga, né? Talvez você nem se lembre porque o seu percurso é tão... É uma relação forte, Augusto? Não, mal ela sabe. Se acalme. Eu vou lembrá-la aqui de como foi. E ela tivemos um evento lá atrás, quando a gente estava ainda dentro do... Como nós estamos ainda, né, na academia. E ela foi convidada pela doutora Flávia Saraiva para proferir uma palestra para nós. Eu disse, gente... E eu era civilista, ó. Paz e amor, né? Não, nada de Nada de crime? De crime. Não, que bem que eu já vinha de um processo que eu fui jurado na segunda vara criminal ali com o doutor Josimar, né? Então, o que acontece? Ela ligou, tal momento, ela faz uma pergunta, ela disse assim, quem é que vai
seguir carreira na advocacia, quem vai para concurso público, qual a sua área, né? Aí tal hora eu pensei assim, sou civilista, né? Aí ela se virou assim, numa velocidade, fez aquele coisa de bacurinho mesmo, né? Tipo, quando tu terminar teu curso, tu me diz se eu não, tu não vai mudar de opinião, Desafiadora, né? né? Rapaz, nem termina, não chegou nem no quarto semestre. Então quer dizer que o crime é uma espécie de relação de amor? É isso, doutora É Jéssica? de amor, né? O crime tem essas... Eu fico muito feliz de escutar essas histórias. Hoje, quando eu estava na minha audiência, antes de vir para cá, uma amiga também me contou de uma coisa que eu fiz com ela lá, muitos anos atrás, que impactou a vida dela até hoje. E, assim, às vezes a gente não sabe o quanto a nossa vida ela pode impactar a vida das outras pessoas, né? Exato. Eu mesma, assim, às vezes até custa acreditar do quanto coisas que eu falo podem impactar a vida das Sim. pessoas. Por isso que, desde o momento que eu entendi que eu poderia usar a minha voz para influenciar pessoas, eu busco, de alguma forma, marcar a vida das pessoas positivamente. Legal, muito bom. É interessante, assim, porque quando a gente conversa sobre direito penal, mas sobre a norma jurídica, as ciências jurídicas de um modo geral, cada um tem um fato muito peculiar, né? Sobre o que lhe fez interessar o direito. Eu, por exemplo, eu sou bacharel em teologia, sou licenciado em filosofia, além de pedagogo, né? E o direito... Professor, né? Sou professor, né? Professor. Gente, Deixe ele que ele é professorzinho. Toda vida que eu chego numa turma para conhecer os alunos, eu pergunto o que é que eles fazem e tal. Eu fiquei impressionado com o Rogério, que ele já tem 50 graduações. Eu admiro muito uma pessoa que terminou uma graduação e fez outra e outra, no teu caso são 3, né? Com direito são 4, né? Com direito a quarta. 4 graduações, né? Eu tô aqui batalhando para entrar no doutorado, já tá na 4ª graduação. Pois é, se Deus quiser, em 2026 eu inicio o mestrado, né? Esse é o pensamento. Vai. Justamente, tanto é que é justamente isso que eu ia falar. O direito é como se ele fosse como se fosse o ápice do pensamento das ciências humanas, sabe? É uma ciência social aplicada e trabalhar com o direito, operar a norma jurídica, é uma espécie de sintetização daquilo que a gente descobre estudando filosofia, teologia, verdade. as relações humanas. É verdade. Né, o que acaba influenciando, por exemplo, na liberdade de alguém, na proteção de um bem jurídico de alguém. E é justamente isso que eu queria entender da doutora Jéssica Rodrigues. O que foi que lhe fez se atrair pelo direito? Olha, inclusive eu recebi essa pergunta essa semana. Eu sempre quis ser advogada. Sempre. Desde criança. Eu nem entendia o que era ser advogada, eu já queria ser advogada. Então, eu dizia pra minha família que eu queria ser advogada. E eu acredito que essa minha vontade de ser advogada, ela se dá em razão da minha paixão pela justiça. Por justiça social. Eu tinha uma amiga na escola, que até hoje ela é minha amiga, nem sei se ela lembra que ela me disse isso, mas ela me disse que eu era a defensora dos pobres e oprimidos. E assim, mal sabia ela que naquele momento ela estava profetizando uma palavra sobre a minha vida, né? Sim. Porque eu realmente me considero essa pessoa que luta, que quer o tempo todo lutar por justiça, que tem sede de justiça. Sim. Então, o que me levou a fazer direito, a cursar a faculdade de direito, foi esse sentimento, essa vontade de contribuir com a justiça. Legal, muito interessante. Por E assim, sinal, eu não tenho nenhuma pessoa da minha família, nem Sim. com graduação, muito menos com graduação em direito, né? Por isso que eu falei pra vocês, eu gosto de ser a precursora, né? Gosto de abrir a porta para as outras pessoas passarem. Eu sou a primeira pessoa e única até então, né? Ainda terão outros, que é formada. Então, eu sou a única advogada da minha família. E realmente essa construção do meu ser, essa construção do meu saber, passa também por essa vontade de querer transpor barreiras sociais. Sim. Que não deixa também de ser um sentimento de justiça. Né? é igualmente que a gente fala, em contrapartida,
a doutora, por ser tão jovem, né? Eu gostei da parte do jovem, viu? Gostou, Adorei. né? Mas é cabível, né? Então, eu vejo como essa personalidade, que já é o ímpeto da juventude, tenho toda a autoridade de falar sobre isso. Então, é muito provocativo com relação ao alheio, que os outros falam sobre, né, a doutora Jéssica, porque a doutora Jéssica e a Jéssica Rodrigues, né? A Jessiquinha, como Jessiquinha para os mais para íntimos. os mais íntimos. Então, como eu costumo dizer, existe aquele, né, o do íntimo ao profissional. São barreiras que às vezes se confundem, né? Então, como lidar, né, com pela essa provação, ser uma mulher negra, num universo machista, porque o seu universo do direito, É, teoricamente, é um universo machista, né? De pensadores, doutrinadores. sim. Né? Sobretudo o direito criminal, né? Eu não, É, eu não sobretudo tive, direito criminal. quando eu paro pra Ainda pensar sobre assim, isso. eu não tive nenhuma professora de direito penal, também não tive nenhuma professora de processo penal. Referências. Não tive né? referência. Referências. É o que eu sempre brinco com a Sara, nós seremos as referências daqui uns anos, né? Eu não tive referência nem na minha família e nem na graduação. Eu tô construindo a história junto com as mulheres que estão ao meu lado Amigos agora. e inimigos, né, doutora? É. Né? Os inimigos são os invejosos. Na verdade, eles queriam estar no seu lugar, eles né? queriam Eu estar no meu concordo lugar. com isso. Ou queria ser meus amigos, né? Mas não conseguem Não conviver com o meu consegue. brilho. É. Doutora Tem Jéssica, que- muito legal. Não, peraí. Fica à Viu vontade. a modéstia, né? Como Mas os argumentos dela faltam, a modéstia também vai embora. Mas o que Não, mas acontece, tá Augusto? ótimo, tá Como perfeito. você, entrando, né, no que você perguntou com relação a esse universo que eu transito, né, que é a São Universidade de várias Advocacia, categorias, né? Universidade da Advocacia né? Criminal e mais precisamente com relação a essa questão do júri, o júri é um ambiente extremamente masculino. Sim, sim. A advocacia criminal é masculina e o júri é mais masculino ainda. Historicamente. Historicamente, né? né? Exato. Então, assim, eu falo essas coisas, né, sobre mim, brincando, autoestima e tal, mas, obviamente, tem verdade. Por quê? Porque eu precisei me conhecer, eu precisei entender o meu valor para poder me posicionar. Porque se eu não entendesse o meu valor, eu não me posicionaria e logo as pessoas iriam me desrespeitar. Os homens, Sim, enfim, sim. as mulheres que não são aliadas, né? Porque temos mulheres que não são nossas aliadas. E eu precisei entender o meu valor, precisei saber de onde eu vim, o que eu caminhei, para onde eu vou, para que eu pudesse impor respeito às pessoas. Sim, sim. E é justamente isso. O respeito ele é imposto, né? E por isso eu consigo notar a importância do seu posicionamento em defesa das mulheres, em defesa da liberdade, em defesa da justiça, mas sobretudo em defesa das mulheres, né? Por ser uma mulher negra. E assim, ontem nós tivemos... Bonita, viu? Diga-se de passagem. Falei aqui E o que, baixinho, porque eu sussurrei. A Jéssica é uma mulher linda, né? Sim, uma mulher muito obrigada, bonita. obrigada. Isso ajuda muito, inclusive, né? Mas... Eu brigo com mais classe, né? Sim. Isso. Ontem aconteceu um divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro, que foi o sancionamento da Lei 14.994/2024 pelo presidente da República, em que as penas relacionadas ao feminicídio, a lógica processual penal, a execução penal, ela foi de forma abundantemente majorada pelo legislativo e, por conseguinte, pelo executivo sancionando a lei. A lei 13... Desculpa. A lei que altera, né, a pena do crime A de pena lei- de crime de isso. feminicídio. A lei que antes previa uma pena, artigo 121 do Código Penal, e que tinha como uma das qualificadoras o feminicídio, foi alterado, colocou, né, como um tipo penal autônomo, aumentou essa pena de, no mínimo, um patamar de 20 anos
a um máximo de 40 anos, podendo chegar até 60 anos, quando a gente toma por referência o homicídio em casos de violência doméstica familiar, mormente em casos de violência de gênero. O que é que a senhora consegue vislumbrar? A senhora concorda que essa é um ato político como um divisor de águas, de proteção às mulheres, de proteção à dignidade humana, de proteção a esse bem jurídico tão relevante para a sociedade brasileira? Como você já bem colocou aqui, foi um divisor de águas. Antes, o crime de feminicídio, na verdade, não era um crime de feminicídio, era um homicídio qualificado Sim. pelo feminicídio, e a pena ela era de 12 a 30 anos, agora ela passou a ser um crime autônomo, e eu acho que é muito importante que seja um crime autônomo, e passa a ser a pena a partir de 20 até 40, podendo chegar até 60. E o que é que isso significa? Isso significa a pena maior do Código Penal brasileiro. A maior pena do Código Penal brasileiro agora é a do crime de feminicídio. E veja, o direito penal, ele tem várias funções. E uma delas é mandar um recadinho para a sociedade. Sim. A função simbólica do direito penal, uma das funções simbólicas do direito penal, é dizer que determinadas atitudes elas não serão mais toleradas e, se ocorrerem, elas serão reprimidas na forma da lei. Então, quando o Congresso Nacional e o Poder Executivo sanciona essa lei, essa importante lei, eles dizem para a sociedade que o crime de feminicídio ele vai ser punido com uma pena alta, que não vamos tolerar violência contra as mulheres. É esse o recado que se dá. Então, ontem aconteceu realmente um divisor de águas. E essa mudança legislativa no Código Penal também interfere na execução penal, né? Então, assim, o Brasil, ele é um país muito violento para as mulheres, né? Assim, várias pessoas, até pessoas importantes publicamente, questionam, né, a necessidade de existir o crime de feminicídio, mas a gente não precisa dar opinião nenhuma, a gente só precisa de dados. E os dados nos mostram que o Brasil é um país muito violento para as mulheres. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulher em razão do gênero. Então, ser mulher no Brasil é um fator de risco. Salvo engano, a cada 5 horas uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Quando a gente faz um recorte do país, do Brasil, quando a gente faz um recorte regional, o Ceará é o 5º estado da federação que mais mata mulher em razão do gênero. Então, a gente tem dados alarmantes que precisam ser coibidos pelo poder público. Então, essa mudança, ela é uma mudança significativa de proteção à vida das mulheres. Mas, doutora, dentro desse pacote, né, contra o feminicídio, que já existe, só foi, né, houve um alargamento das penas, irá, na sua visão, experiência, vai diminuir, vai coibir, ou vai ficar mais uma simbologia penal como já existente em muitas leis que assim, perduram no nosso... todo direito, todo nosso ordenamento jurídico, ele tem uma função simbólica, mas sempre vai ter. O problema é quando a função simbólica ela é hipertrófica, ela é demais. E, assim, esse argumento de que seria uma mera simbologia, ele é utilizado por quem não concorda com essa mudança. Principalmente, né, doutora? Em tempos de polarização. Exatamente. Porque em tempos de polarização, infelizmente, essa polarização político, ideológica, socioeconômica, essa polarização ela também se reflete no direito. Isso, né? com Porque o direito digamos que o extrato da sociedade, das discussões sociais. São esses discursos para enfraquecer, para quem se beneficia. Sim. Isso. Né? Então, quando os críticos da qualificadora do feminicídio, do crime de feminicídio agora, eles falam que é uma norma meramente simbólica, eles estão querendo justamente utilizar desse argumento falacioso para não proteger as mulheres.
Então, assim, enfraquecer, todo. exatamente. O direito, ele tem uma função simbólica. O problema é quando é hipertroficamente simbólico, quando é muito simbólico. Muito, né? Porque é muito mais simbólico do que efetivo. E o que a gente busca é a efetividade das normas. Justamente. Inclusive, eu assisti uma palestra do Masson, do Kleber Masson, e assim, com grande maestria que ele tem, ele falava justamente a respeito da busca pela efetividade da norma penal, mas dentro de um equilíbrio. Né? Exatamente. Ó, veja, a Lei Maria da Penha, ela é um dos diplomas legislativos mais completos do mundo. A Lei Maria da Penha, daqui do Brasil, ela serve de modelo para vários outros países. Mas há quem critique, a Lei Maria da Penha não serve de nada. Gente, antes da Lei Maria da Penha, não existia, simbolicamente, no ordenamento jurídico, não existia violência contra a mulher. Inclusive, Então, a Lei Maria da Penha, ela também foi um grande divisor de águas no Brasil. E Não ela já foi uma existia. imposição da Exatamente. Corte Interamericana. Isso, o Brasil, Né? o Brasil foi penalizado, né? Foi condenado. Uhum. E uma das condenações foi que ele fizesse um diploma normativo que protegesse as mulheres. Porque, veja, não existia violência contra a mulher no ordenamento jurídico. E quando não existe no ordenamento jurídico, não existe no mundo. Sim. Sim, é simples. Porque se não existe no ordenamento jurídico, não é crime. Se não é crime, não pode punir. E desde 2006, quando o diploma normativo foi colocado em vigor, que a cada dia que passa, a cada ano, a lei vai sendo enrijecida, vai sendo endurecida e os números só aumentam de feminicídio. Sim, os números sim. de violência contra a mulher só aumentam. Aí a gente tem aí dois fatores que a gente precisa levar em consideração, né? Esses números aumentaram ou as mulheres passaram a denunciar mais? Eu costumo. Isso é algo que a gente precisa investigar. Isso. Quem é contrário, né? A Lei Maria da Penha não serve para nada porque os números fizeram aumentar. Aumentaram ou as mulheres começaram Agora elas são ouvidas. E agora elas são ouvidas. Eu costumo né? comparar. Essa situação, né? só te interrompendo um Fica pouquinho, bom. essa situação com relação à questão da polarização é uma coisa assim tão doentia, né? E esses dias saiu nas redes sociais aquela influenciadora digital, professora de português, né? A Cíntia Chagas. Cíntia Chagas. Ela trouxe à tona diversas violências que ela sofreu do ex-marido, né? E, assim, se tem uma coisa, se tem um fator que é democrático entre as mulheres, é a violência. A violência, ela atinge as mulheres de forma indiscriminada. Branca, loura, morena, preta, parda, rica, pobre, classe social alta, classe social baixa. A violência contra a mulher, ela atinge a mulher de todas, as mulheres de todas as classes e castas. Augusto, uma excelente colocação da doutora Jéssica. Agora deixa eu te perguntar, para ser um pouco polêmico. Eu concordo plenamente. Mas essa violência doméstica contra a mulher, a penalização, a busca da penalização, a doutora Jéssica não acha que às vezes, até por conta desse discurso ideológico, essa retórica político-ideológica, essa narrativa que é colocada para a sociedade, às vezes ela não é relativizada quando ela é dado mais ênfase na mídia social, por exemplo, na própria mídia mainstream, né, nos canais televisivos, quando é para um certo determinado tipo por exemplo, de agente, de autor. Por exemplo, vou ser mais claro. Específico, Quando né? o autor dessa violência, por exemplo, é uma pessoa que é mais ligado a um espectro Há uma político, diferença entre ideológico. o progressista e o conservador. Conservador. Entendo. Hoje em dia. Que é a polarização que a gente vive atualmente, né? Porque, infelizmente, a senhora é advogada de Sim. casos como esse. Com certeza a senhora é advogada de pessoas acusadas de violência doméstica e familiar contra a mulher. E o que eu percebo no ordenamento jurídico brasileiro é um certo tipo de garantismo, e eu acho muito legal que o Kleber Masson fala justamente isso, o garantismo penal para determinados tipos de pessoas e um direito penal do inimigo para outras pessoas. Pronto, é o que eu costumo chamar de garantismo penal de conveniência. Você não pode ser garantista de conveniência. Então, assim, trazendo uma reflexão
polêmica, né? Com relação à questão da Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas, ela é uma mulher conservadora, de direita, Sim. e eu sou uma mulher progressista de esquerda. E porque eu estou ideologicamente em posição oposta dela, eu vou concordar com a violência que ela sofreu? Não, eu discordo veementemente. Inclusive, quem vier, porque o discurso dela é um discurso tal, não importa o discurso dela. Ela não pode ser vítima de violência, a gente não pode endossar a violência contra essa mulher. Eu acho muito que, infelizmente, essa exacerbada polarização, porque a polarização ela sempre aconteceu. Né? A gente que estuda um pouquinho mais aí de história, você estuda mais do que eu, obviamente, a gente sabe que a polarização ela sempre aconteceu. Agora, quando ela passa a ser exacerbada, ela é ruim para todos, porque a Lei Maria da Penha, ela não protege só a Jéssica, advogada, criminalista, progressista de esquerda, não. Ela tem que proteger a Cíntia Chagas também. Sim. A gente tem que proteger a dignidade dela também. Ela foi vítima de violência. A lei serve para ela também, né? E eu não posso, como eu falei no início, ser um garantista de conveniência. Comemorar porque meus afetos políticos não foram presos e os desafetos foram presos. Não, você tem que guardar coerência com o que você defende, com o que você acredita. Eu entendo que todos nós, seres humanos, temos nossas ambiguidades. É normal que tenhamos nossas ambiguidades, mas a gente tem que buscar o máximo se afastar dessas ambiguidades. Então, eu concordo com você com relação a isso. A gente não pode... O direito ele tem que ser aplicado para todas as pessoas. Todos, todas e todos. Exatamente. Foi como nós aprendemos em sala de aula, né? Independente de quem, o direito está para todos. Né? Então, eu guardo muito essas pequenas frases de efeito. Como eu disse, né, uma metralhadora, então não poderia ficar sendo diferente. Só um adendo com relação a esse diagnóstico que todo mundo diz que se acha novo por conta do feminicídio. Eu comparo tranquilamente com... Como eu sou minha primeira formação na área de saúde, e todos antes falavam, não se falava tanto de Alzheimer, não se falava tanto de TEA. Autismo, Não se falava porque nós não tínhamos diagnóstico. É o mesmo que vale para a lei. Quando se tem lei, vai se falar bastante sobre. Por quê? Vai ser enquadrado como tal. Será buscada uma resposta do Estado para resolver esses problemas. Exatamente. O Estado cobrará de direito, né, o evento conforme a lei. Né? Então, eu acho que essa turma, como a doutora falou, com relação a minimizar, né, vem por conta exatamente disso, porque procura benefícios ou estruturalmente está acobertado, né, por esse sistema. Né? É só isso mesmo, essa coberturazinha aqui para dar uma pimenta. Né? Ele é diferente. Ele é diferente dos iguais. Sou mesmo. Doutora Jéssica, a Vossa Excelência é uma das referências hoje no estado do Ceará, ao meu ver, quando o assunto se trata de tribunal do júri. E recentemente nós temos tido alguns problemas, digamos assim, ataques, alguns dilemas, para sermos bem modestos e respeitosos. A Suprema Corte desse país, eu não vou negar. Eu tenho medo de sofrer uma intimação lá em casa. Mas, enfim. Só na tua, viu? Eu tô calado aqui. Não me responsabilizo, né? É conjunto, mas é individual. O STF é visível, é notório, que na sua composição não integra nenhum criminalista, nenhum penalista. Recentemente, há poucos anos atrás, nós tivemos falas de ministros do STF, por exemplo, a saber, o ministro Dias Toffoli, que dizia não ser necessário a instituição do tribunal do júri. Mais recente ainda, né, há poucos dias atrás, o ministro acabou usando o tribunal do júri como uma mera peça de museu. Na minha percepção, uma infeliz fala de um guardião
né, da norma constitucional, e o Tribunal do Júri está lá esculpido no artigo 5º, inciso 38, se não me falha a memória, falando de todos os institutos, princípios do Tribunal do Júri, a saber, soberania dos vereditos, sigilo das votações, plenitude de defesa, e um dos ataques foi ao artigo 483, se não me falha a memória, inciso 3, quando 3, fala... a linha C. A linha C, quando fala das teses absolutórias, né? E o outro ministro do STF, Flávio Dino, disse: existe clemência no Brasil? Né? Não existe clemência no Brasil. E assim, eu queria que a senhora discorresse sobre esse assunto. O poder da clemência, o poder dessa tese absolutória que é discutida e trazida ao Tribunal das Emoções, ao Tribunal Popular, na minha opinião, uma das mais fortes intitulações da democracia, né? Isso, todos os 3 poderes, eles têm uma participação popular. Isso garante a democracia no Brasil. A gente tem uma democracia, a gente escolheu uma democracia representativa, mas em alguns momentos a gente exerce a democracia de forma direta por meio de alguns institutos. E o Instituto do Tribunal do Júri é o meio que a sociedade participa do Poder Judiciário. Então, assim, realmente, para quem vive disso, para quem estuda sobre isso, inclusive quando eu sair daqui, eu vou diretamente para um júri, você fica consternado, porque falas como essas, vindas de ministros do STF, que tem como função ser o guardião da Constituição, é inacreditável. É inacreditável que o Flávio Dino tenha dito isso, que o Dias Toffoli tenha dito que o Tribunal do Júri tem que ser extinto. Porque, veja, para o Tribunal do Júri ser extinto, tem que acabar com a Constituição, fazer uma nova Constituição, um novo poder constituinte. Sim. E aí só então você vai retirar o Instituto do Tribunal do Júri da Constituição Federal. É uma cláusula pétrea. Então, assim, isso é uma coisa tão básica. Inclusive, eu fiz uma sustentação oral na semana passada no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e eu falei sobre isso, sobre os principais 3 momentos de ataque do STF ao Tribunal do Júri. Então, assim, a gente não tem na composição criminalistas, né? Assim, o que mais se aproxima do criminalista é o Zanin, né? Mas, assim, a gente não tem um criminalista, um criminalista que eu chamo de chão de fábrica, um criminalista ali do Tribunal do Júri. Tem um grande amigo e colega advogado, que é o Valdir Xavier, que ele disse que foi o júri que tornou ele advogado. Doutor Valdir Xavier. Querendo você aqui, hein? Tem que convidar ele, tá? Verdade. E ele disse que foi o júri que fez dele advogado. E, assim, essa frase, ela nunca fez tanto sentido pra mim. Porque se eu sou advogada hoje, eu sou por conta do Tribunal do Júri. E aí, não é um sentimento meu, né? Esse sentimento que eu estou falando, eu só estou sentindo porque eu tive a oportunidade de atuar no Tribunal do Júri, que eu tenho a oportunidade de atuar, porque é garantido pela Constituição Federal lá no artigo 5º. Então, topograficamente falando, o Instituto do Tribunal do Júri é um direito fundamental, uma cláusula pétrea, está lá no artigo 5º, inciso 38. Não tem como se questionar. E aí, o que eu observo é que o STF ele tem utilizado a soberania dos vereditos de conveniência. Porque o STF ele precisa decidir quando que ele vai respeitar a soberania dos vereditos. Ou ele respeita a soberania dos vereditos quando ele diz que uma pena acima de 4 anos deve ser executada acima de 15 anos, perdão. Ou o STF, ele respeita a soberania dos vereditos quando ele diz que uma condenação com pena igual ou superior a 15 anos vai ser cumprida de forma imediata por conta da soberania dos vereditos, ou ele não respeita a soberania dos vereditos quando ele diz que o Ministério Público pode recorrer da sentença absolutória do quesito genérico da clemência no Tribunal do Júri. Então, assim, o STF, ele utiliza a soberania dos vereditos tanto para dizer que pode começar a cumprir a pena, quanto para dizer que não tem que respeitar a soberania dos vereditos, que o promotor de justiça pode recorrer e que, por isso, ele vai desrespeitar a soberania. Então, ele tem que decidir. Ou ele respeita, ou ele não respeita.
Porque não adianta você utilizar, o STF utilizar uma soberania dos vereditos de conveniência, que é o que a gente tá presenciando. E mais, assim, e mais gravemente ainda, podendo não somente recorrer, como podendo anular Exatamente. quando, isso. de acordo com o argumento Isso, da exatamente. Suprema Corte, a prova for contrária Veja, aos uma autos. condenação no tribunal do júri é uma condenação de juízo de primeiro grau. Aquela pena ali, ela ainda pode ser recorrida para o TJ, dependendo da matéria, para o STJ, para o STF. Então, a gente ainda tem 3 tribunais aí que a defesa pode recorrer. E aí, viola-se a presunção de inocência em nome da preservação da soberania dos vereditos. Então, é a utilização da soberania dos vereditos de conveniência. Desde que seja para ferrar com o réu, o STF está concordando. Igual o doutor Davi Isidoro fala sempre. Não é o favor ao réu, é o pau no réu. Doutor Davi Exatamente. Isidoro, querendo você aqui. Próximo convidado. É verdade, doutora. E assim, parece que há uma certa dificuldade, né, da Suprema Corte reconhecer isso. o poder do juiz leigo, do juiz popular. O Constituinte conferiu à população, por ser um crime tão diferente, um crime que... Isso, os ministros do STF, eu não sei qual é, mas, enfim, uma certa vez eu ouvi que o crime de homicídio é o crime do homem de bem. O que é isso? É o crime de qualquer pessoa pode cometer. Qualquer Então, pessoa pode cometer. qualquer pessoa pode cometer um crime doloso contra a vida. É justamente por isso que nós seremos julgados pelos nossos pares. É uma garantia constitucional. Sim. E aí, quando a gente vai, sobretudo, quando a gente vai tratar ali da questão do quesito genérico, né, da absolvição propriamente dita por clemência, que é uma espécie de absolvição absolutória, que eu tenho estudado bastante, tenho me debruçado bastante. A absolvição por clemência, ela é o ápice da soberania dos vereditos, que é quando ele reconhece que houve a materialidade, que o crime aconteceu, que houve a autoria, mas ele decide ali naquele momento perdoar. Porque o ato de ter clemência por uma pessoa é o ato de perdoar aquela pessoa. Por sinal, Então, a tese de clemência, ela é o ápice da soberania dos vereditos. Da fraternidade Isso. do indivíduo com seu par. Exatamente. Isso. Da empatia do conselho de sentença com o seu par. E aí, quando o STF decide que, por conveniência, a soberania dos vereditos, nesse momento, não vai ser respeitada, ele precisa decidir. Respeita ou não respeita? E essa fundamentação, eu não sei se o STF tem uma certa dificuldade em querer atribuir o direito quando não é uma cobrança constitucional e legal de uma atribuição de direito, não é uma verificação de direito. O Tribunal do Júri é uma espécie, doutora Jéssica, de verificação cívica, né? De análise principiológica dos valores da comunidade quando o Constituinte escolhe um conselho de sentença de representantes do povo para julgar condutas que eventualmente são danosas à sociedade, mas podem quando se fala de homicídio, né? No caso, o Tribunal do Júri julga todos os crimes dolosos contra a vida, homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação ao suicídio. Mas o crime que é mais visível, né, Augusto, é o homicídio. Isso. E assim, o que a lei cobra não é uma fundamentação externa, como lhe é peculiar de um magistrado. Exatamente. É um juízo de íntima convicção. Do juízo, né? Então, assim, o jurado, diferente do juiz, ele não precisa fundamentar. Sim. É a íntima convicção dele. Então, se na íntima convicção dele, com base na soberania que lhe é dada naquele momento, ele decide absolver uma pessoa por conta do quesito genérico, não tem que se falar aqui em querer malferir a soberania dos vereditos.
Né? Então, assim, a gente tem assistido, nós que somos atuantes no Tribunal do Júri, a gente tem passado por um momento muito difícil, porque a gente precisa levantar a nossa voz contra essa intentada do STF contra o Tribunal do Júri. Mas para se chegar a essa tese que o STF deseja enfraquecer o Tribunal do Júri, é baseado em quê? Eu tenho umas teses construídas, individuais, porque eu fui jurado. Sim, é muito importante, a experiência é muito Isso, valiosa. muito valiosa, muito produtiva, riquíssima. Então, eu tirei algumas conclusões, né, hoje vistas, né, com vários relatos, né, são recortes de vários criminalistas que têm opiniões diversas sobre essa pauta. O Tribunal do Júri deve ou não acabar? Isso aí para mim, de longe... É porque toda instituição que é democrática, ela vai sofrer ataques. Ataques, isso. Concordo E plenamente. o Tribunal do Júri, ele é uma instituição democrática. Então, ele vai sofrer ataques. Mas existe... Eu tenho aqui uma polêmica até para jogar aqui no ar, então vou entrar nos detalhes. Mas a polêmica seria... Não poupe nas polêmicas. Não. O que eu queria era só para dizer Ele é o homem da polêmica, que deveriam, né, haver critérios mais rigorosos, rígidos para essa seleção. Né? Do jurado? Hoje, dos jurados. Eu acho um pouco viciosa hoje. Né? Assim... Em termos de quê? Viciosa, né? Existe um ciclo rotativo hoje de funcionários públicos que revezam um ano sim, um ano não, mas o fundamento principal, que é julgar a liberdade alheia, eu acho que fica um pouco perdida. Um certo tipo de indivíduos, né, há uma fragmentação. Não vamos para um coletivo, porque o Tribunal do Júri, essencialmente, ele é formado por 25 pessoas. Né? Cada vara constitui 25 jurados. Desses 25, existe um sorteio, que sempre tem que ser ímpar para não causar empate, né? As pessoas que ficam... E desses 7, deveriam existir diversos. No meu período, eu era o único acadêmico de direito. Isso não estou dizendo que seja uma regra. Mas foi um desejo meu que, como... Para você conhecer todas as esferas, você tem que participar de todas. É muito importante, né? É muito valioso. Esse tempo, eu sempre costumo dizer para os alunos, esse tempo que você está na graduação, você tem que aproveitar o máximo que você puder experimentar, exatamente. Experimentar e você... Para saber onde é que você quer chegar, o que você quer fazer. O chão que está pisando, exatamente, né? É sobre pisar, eu tive sorte, né? Costumo dizer que eu tenho sorte, porque assim, eu fui estagiária da Defensoria Pública no Criminal, sempre advoguei na área criminal, dou aula de direito penal e processo penal, mas assim, eu não sou a regra, na verdade eu sou a exceção. Eu costumo dizer que eu tive sorte de gostar do que eu faço e fazer sempre. Mas tem que fazer como você está fazendo mesmo, tem que experimentar, fazer estágio, fazer congresso, fazer network, fazer podcast, ir para... enfim. Participar de tudo. Isso. Não só se nutrir do conteúdo da academia. Isso. Porque não que seja limitado, isso, né? Exatamente. Porque o que o professor vai lá na sala de aula deixar para vocês é só uma centelhinha. Um recorte. É só um recorte, né? Exatamente. Doutor Augusto, falando sobre o Tribunal do Júri, eu queria fazer um convite especial ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, para se fazer presente no dia 18 e 19, no 5º Encontro de Ciências Forenses, que acontecerá aqui em Fortaleza, com os melhores palestrantes, a melhor forma de conteúdo, de exposição de conteúdo, e nós vamos contar também com a presença da doutora Jéssica Rodrigues. Isso, exatamente o que eu já ia dizer, né? Com as maiores também, né? Porque tem que botar, né, inflar aqui o ego da nossa palestrante, porque ela precisa, né, se nutrir desse momento, né? Não, é mentira, ela gosta, mas a gente fala a verdade. E o 5º Encontro Cearense de Ciências Forenses, está na 5ª edição, obviamente, vai ser um evento que nossa instituição, né, nos convidou para realizar. Né? Nós somos alunos acadêmicos da Unifanol Wyden, do Paulo Bezerra de Menezes, na qual a professora Jéssica, agora na condição de professora,
Aqui a gente se confunde Jéssica, professora Jéssica ou doutora Doutora Jéssica. Mas no final sempre é a mesma Jéssica. No final é né? sempre Jéssiquinha, né? Jéssiquinha. E sempre é a mesma, né? Não tem como modificar. Por sinal, até pontuar aqui, é uma da que eu ia falar com relação à pauta do tema dela, que é sobre a clemência, né, doutora? No Tribunal do Júri. Então, vale a pena conferir, certo? O Unifanó fica ali bem próximo de todo mundo, ali na Avenida Bezerra de Menezes, 1277, no bairro São Gerardo, em frente à Igreja São Gerardo, né? É uma estrutura completíssima. A estrutura maravilhosa, né? da Unifanó. Então, nós temos 3 pátios de estacionamento, área conforto, praça de alimentação, ambiente climatizado. Totalmente climatizado. Totalmente climatizado. Então, acessem o link da página, que fica no @grupo_forenses. E vai passar aqui, Com ó, I, viu? vai passar Forenses aqui com o I. QR Code, que é do o link, latim, tudo vai direitinho. ficar tudo aqui Viu? gravado para vocês. Gente, eu acho incrível esse evento, sabia? Porque, assim, vejam, é um evento de ciências forenses que é organizado por um aluno. Pois Gente, olha só que aluno visionário! E é incrível, verdade. porque a gente tá lá, a gente vai se conectar com colegas advogados, professores, peritos. Mas assim, vamos lá. Doutora Jéssica, como a gente estava falando de polêmica e a gente não pode se olvidar deste assunto que atiça as massas e os espectadores, a senhora tem tido uma atuação de bastante importância na advocacia cearense e em alguns casos de muita, digamos assim, de muita mídia, né? No dia 22 de abril, em uma manhã, não sei se a senhora pode falar sobre esse caso, mas nesse ano, dia 22 de abril, em uma manhã, Francisco Aurélio, né, adentrou nas dependências do Instituto José Frota e depois de ele é acusado de ter matado, se não me falha a memória, Francisco Misael. Isso. E depois o decapitou. E a senhora é a patrona, se não me falha a memória, desse caso. Isso, eu assumi a primeira fase, né? Recentemente eu renunciei ao caso. Eu não vou atuar na segunda fase por enfim, uma condição mesmo, uma questão íntima. Assim, desde o início, quando eu assumi esse caso, a minha família ficou em pânico. E aí eu falo da minha família em nome da minha mãe. E, assim, eu sofri muitos ataques, né, em razão de ter assumido essa defesa. Fiz toda a primeira fase, encerrei de forma muito, muito ética. Assim, me orgulho da minha atuação nesse caso. Inclusive, até ao final da audiência, o juiz que presidiu a audiência elogiou a minha atuação, né, a minha condução. Mas por uma questão de foro íntimo mesmo, em respeito à minha família, eu decidi que eu não iria atuar na segunda fase do júri. Né? Um caso muito rumoroso, foi um crime muito bárbaro. Então, assim, não tem como esse caso não ter ganhado grande repercussão, porque foi um crime muito bárbaro, né? Foi algo que choca todo mundo, né? Choca todas as pessoas. A mídia se nutre desses Isso, casos. e a né? mídia se nutre desses casos, exatamente. E quais são os desafios de pegar casos como esses? Casos de repercussão que quem atua na advocacia criminal e, sobretudo, no tribunal do júri, constantemente e encontra esses tipos de desafios, dilemas, né? Em casos onde os jurados provavelmente já chegarão influenciados. Isso, exatamente. Né? Não, a mídia, ela tem uma função muito relevante dentro do Poder Judiciário. E aí, quando eu falo Poder Judiciário, eu não estou retirando os juízes togados, não. Né? Assim, geralmente as pessoas gostam de dizer que o Tribunal do Júri é muito influenciado pela mídia. O Tribunal do Júri é influenciado pela mídia? Obviamente mas os juízes togados também são. Verdade. Porque o juiz togado, ele não tem uma blindagem cognitiva. Sim. Embora a diferença do juiz togado para os juízes
lá do Tribunal do Júri, os juízes lá do fato, é que os juízes do Tribunal do Júri, eles não precisam fundamentar. O juiz de direito, o juiz togado, ele precisa fundamentar. Mas antes dele fundamentar, ele tem que primeiro tomar uma decisão. E ele toma a decisão com base no que está nos autos, obviamente, mas ele não é um extraterrestre, né? Ele não é uma pessoa que não está ali ouvindo nada, não. Ele se influencia sim. Então, assim, as pessoas gostam muito também de criticar o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri é feito por pessoas leigas que não precisam fundamentar suas decisões. E que a mídia teria esse papel de influenciar as pessoas, os jurados. Mas o juiz togado, ele também se influencia. O juiz togado, ele também assiste televisão, ele tem Instagram, ele tem religião, ele tem princípios filosóficos. Ele é uma pessoa como outra qualquer. A diferença é que ele vai fundamentar a decisão dele, mas ele não vai conseguir apagar o que está acontecendo ali, não. Então, o juiz togado, né? ele também é influenciado pela mídia. Então, a mídia, algumas pessoas costumam dizer que a mídia ela opera como um quarto poder, né? Poder executivo, legislativo, judiciário e a mídia, que tem esse poder de influenciar essas decisões, essas tomadas de decisão. E a decisão desse juiz no Tribunal do Júri, como é um procedimento bifásico, né, doutora, ela é imprescindivelmente digamos que importante, porque essa decisão é que vai decidir se ele vai ser submetido ao júri ou não. Isso, né? Se ele vai ser pronunciado, impronunciado. Exatamente. Só complementando aqui, quando antes de iniciar o processo de votação, ele entra com alguns argumentos indagatórios que pode até meio que influenciar os jurados na hora da decisão. Isso, por isso que a decisão de pronúncia ela tem que ser uma decisão muito bem elaborada. Bem elaborada e não pode ser muito fundamentada. Exatamente. Ela tem que ser o mais sucinta possível. A decisão de pronúncia ela tem que ser bem sucinta, porque ela não pode, de alguma forma, influenciar os jurados. Para resumir, um sim ou não, né? Exatamente isso. Na pergunta, então, não tem muita fundamentação. Isso, uma decisão de pronúncia que é muito fundamentada, ela é passível de ser revista pelo Tribunal de Justiça. Porque eu digo por conta das emoções. Eu chegava lá emocionadíssimo, dizendo que ia condenar Deus e o mundo. Gente, até você passar por esse processo de que tem que escutar. Uma vez eu escutei as partes, pessoal né? do conselho, uns jurados dizendo, e aí, quem a gente vai condenar hoje? Era por aí. Assim, eu tô rindo, mas é meu desespero. Porque, veja, o jurado, na verdade, eu não vejo, não vou fazer o recorte só pro jurado, mas as pessoas, elas já têm uma predisposição a julgar. Sim. Eu eu assumi um caso recentemente, e aí quando eu li os autos do caso, eu disse, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa aqui é um criminoso quanto mais. Quando eu comecei a conversar com ele, veja só, né, não é que eu seja melhor do que as outras pessoas, mas como eu sou advogada criminalista, eu sempre tenho que partir de um outro olhar. Quando eu comecei a conversar com essa pessoa, eu disse, não é nada disso que está aqui. Por isso que o Tribunal do Júri, para mim, é tão apaixonante. Assim como a sustentação oral e a audiência de custódia, que eu costumo dizer que a audiência de custódia é o mini-júri, né? Que é o momento de você falar, porque o papel, ele não fala. O papel, ele não tem vida. Quem dá vida ao papel somos nós, os advogados. Mas a isenção do magistrado na audiência de custódia sempre reprovar a sua tese, né? Dependendo. A audiência de custódia é um negócio que a gente precisa conversar depois só sobre a audiência de custódia. Só sobre a audiência de custódia. Mas a audiência de custódia, ela é um grande mito que precisa ser desmistificado, né? As pessoas têm a impressão de que a audiência de custódia é uma máquina de fazer injustiça, de soltar bandido, e não é, né? A audiência de custódia... Ela é uma audiência para analisar os aspectos legais da prisão em flagrante. Já passei também pela audiência de custódia. Então, assim, a audiência de custódia é muito importante. Eu brinco, eu tenho dois amigos, grandes amigos que eu conheci no presídio, né? Que é o Bruno e o Marcos. O Carantina. Eu disse assim, olha, meus amiguinhos que eu conheci no presídio. Por aí, não né? Não foi preso não, tá, gente? Mas, assim, a audiência de custódia, né? Voltando... Ela é um importante mecanismo de garantia de direitos fundamentais. Porque antigamente, antes da audiência de custódia, tinha gente que ficava presa em flagrante 2, 3 meses, 4 meses, até que fosse passado por um juiz para analisar se aquele flagrante foi feito de forma legal ou não. E é impressionante como ainda há pessoas que pregam assim... Muitas. Amanhã sai na audiência de custódia. Não tem um pensamento de senso comum, né? Isso, doutora Jéssica, que veem a audiência de custódia
como uma forma de garantia de impunidade. De impunidade, Não tem nada a ver, é uma exatamente. garantia de Não. justiça. Exatamente, Né? Da isso. garantia da legalidade, Isso. da legalidade da prisão. Né? E tem fundamento em documentos, em tratados internacionais, nos quais o Brasil Isso, é exatamente, signatário. é signatário, Né? E exatamente. tem que... Então o Brasil, ele demorou a implementar a audiência de custódia no Brasil. Demorou. Doutora Jéssica, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro Pode Pena Cast. É um prazer para mim, para o Augusto, contar com a sua presença, com a sua gentileza, com o seu carisma, com o seu conhecimento, com as suas experiências, né? E eu quero agradecê-la, quero passar a palavra para o meu companheiro Augusto Braga e depois queria passar para a senhora, para que a senhora faça as suas considerações finais e nós estarmos finalizando o primeiro episódio com um episódio extremamente especial por conta da sua presença e eu tenho certeza que irá agradar muito do nosso público que já queria a sua presença, que já pediu a sua presença e eu só tenho que agradecer por toda essa gentileza. Perfeitamente. Eu faço as suas palavras. A Jéssica é um achado na minha vida, porque o pessoal é profissional, né? Não tem como se confundir, né? Nós tivemos uma sintonia logo de primeira, então é como ela se autodenomina, uma mãezinha. Aí eu digo assim, como é que a mãezinha é mais velha do que o filhinho, né? Mas tudo bem. Tudo bem, né? A gente aceita... Mamãe Jéssica. Mamãe Jéssica. Os adjetivos não têm... Né? Maria São Júlia atemporais. cheia de irmãos aí. Né? E os adjetivos são atemporais, não precisam de registro por nada. Então, eu agradeço a Jéssica a presença aqui, né? Nesse momento, que é um projeto ambicioso, que é criado por aluno. Os acadêmicos sofrem desde da sala origem, de aula até o término e pós-término também, mas que seja menos doloroso daqui para frente. E muitíssimo obrigado, né, Jéssica, que seja sempre bem-vinda e para onde nós formos, você estará junto, né? Obrigada. Gente, quero agradecer, me sinto extremamente honrada de estar aqui no primeiro episódio. Como eu disse, eu gosto de ser a precursora. Eita. Primeiro, mas não o último, viu? Isso aí... Tô só abrindo a porta abrindo. para os outros entrarem. Eu me sinto muito honrada de ser professora de pessoas tão qualificadas quanto vocês, né? Quando a gente vai ali para a sala de aula, que a gente se expõe, o ato de me expor ali para pessoas tão qualificadas me dá um senso de responsabilidade muito grande, né? Assim, eu gosto de conhecer os meus alunos, eu gosto de estar perto dos meus alunos. Geralmente a gente faz vínculos de amizade, né, com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, obviamente, e para mim é motivo de muito orgulho quando eu ando nas repartições, nas varas, nas delegacias e eu encontro alunos. Eu fico muito feliz porque a educação, ela mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Eu amo a sala de aula, eu amo ser professora e eu amo ensinar, mas, sobretudo, eu amo mais ainda aprender. E é por isso que eu estou na sala de aula, essa troca de energia. Então, eu agradeço muito ao convite, me sinto muito honrada. Saibam que vocês são pessoas e alunos especiais para mim. Queridos espectadores, chegou ao final o nosso primeiro Pode Pena Cast. E nós queremos agradecer, sobretudo, a você que nos acompanhou. E eu já peço que você que não é inscrito, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, compartilhem com os amigos as nossas experiências, o nosso conteúdo, aquilo que foi repartido aqui e mandem ideias também. Muito bem, e até a próxima. Um beijo no coração de cada um. Rogério Mesquita e meu amigo Augusto Braga. Bora celebrar aqui com um brinde? Vamos. Um brinde de água que eu vou dar pro Sucesso para todos.